Olá pessoal do sétimo ano, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, de ciências. A gente vai entrar no capítulo novo, o capítulo 3, se eu não me engano, deixa eu só olhar para a página aqui, lá na página 84, então vocês vão abrir lá na página 84, a gente vai dar início a um novo capítulo, que é falando sobre o ar, sobre a atmosfera, a importância da nossa atmosfera, a importância do nosso ar para a nossa sobrevivência. Então vocês vão pegar o livro de vocês, e vão abrir lá na página 84. Quando vocês abrirem, deixa eu abrir aqui, a página 84, vocês vão encontrar esse título aí, porque o ar é tão importante. Então qual é a importância do ar, de forma geral, Então, vamos lá. Tá aqui, vocês vão encontrar essa imagem aí, a imagem urso polar, e perceba que ele está em cima de alguns blocos de gelo que estão derretendo, Esses blocos, esse urso polar, ele se encontra aqui, no círculo polar ártico, O que acontece? O aquecimento global está fazendo com que, o gelo do polo norte, polo sul, eles comecem a derreter, Isso tem trazido algumas dificuldades para alguns animais, como por exemplo o urso polar, Cada vez mais a região que ele mora, gosta de ficar no gelo, sobre o gelo, ela está diminuindo, devido ao quê? Devido ao aquecimento global. Se o mundo está mais quente, teoricamente, todo o planeta ele vai aquecer, Isso faz com que o gelo, aquela região que é gelada, elas comecem a derreter também, Olha aqui, tem 4 perguntinhas aí, Imagens como essas são bastante utilizadas quando se fala de aquecimento global, um assunto que é frequente nos jornais e noticiários. Você sabe o que é esse fenômeno? O que é o aquecimento global? Acha que contribui para que ele ocorra? Primeira coisa, você sabe o que é o aquecimento global? Será que de alguma forma você contribui, nossos pais contribuem? Será que a gente contribui para esse aquecimento global? O que o ar tem a ver com o derretimento do gelo nos polos? E aí, o que tem a ver o ar com o derretimento do gelo? A gente vai ver isso durante o capítulo. É comum haver confusão entre o aquecimento global e o chamado buraco na camada de ozônio. Mas será que eles estão relacionados? Será que a camada de ozônio e o aquecimento global tem uma coisa a ver com outra? Será que eles são influenciáveis um com o outro? E como o ar que você respira influencia na saúde? Então esses são os questionamentos que a gente vai iniciar o nosso capítulo, E vocês, ao final do capítulo, vão ser capazes de responder cada um desses aí, Então, lá na página 85, você vai ver, você vai ver, o ar, Então, o que seria o ar? O ar é uma mistura de gases, que forma a nossa atmosfera. Como foi visto ano passado, o que seria a atmosfera? Seria toda a camada de ar, que envolve a Terra. Então, o ar ele é uma mistura de gases, Não existe somente oxigênio lá na atmosfera, Então, o ar é formado por um conjunto de gases que estão misturados, Esses gases também, eles conseguem penetrar no solo. Então, tanto o solo, como a atmosfera, elas contêm o quê? Elas contêm gás, ela contém o ar, O que acontece? A matéria, o que é matéria? Tudo que ocupa lugar no espaço, Tudo que ocupa lugar no espaço é chamado de matéria. E essa matéria é composta por átomos. Então, o que seria átomos? São pequenas partículas minúsculas onde tudo que existe no mundo é formado. Se você pensar no seu cabelo, o seu cabelo é formado por átomos. O solo é formado por átomos. O que você pensar é formado por átomos, que são o quê? Que são partículas minúsculas que você não consegue ver, a olho nu. O que acontece? O ar também é formado por átomos. Se você observar aqui, eu tenho 3 representações, a A, a B e a C. Cada uma delas representa os átomos nos estados. Por exemplo, aqui seriam os átomos no estado sólido, Então, no estado sólido, os átomos ficam bem juntinho, um pertinho do outro, Então, esse aqui seria o estado sólido. Os átomos também eles costumam se movimentar, eles não estão parados, Se você ver aqui, o B aqui, nesse B aqui, nós teríamos o que? O estado líquido,
eles conseguem se movimentar um pouquinho mais, né? As partículas atômicas, elas conseguem se movimentar um pouquinho mais. E no C nós temos o que? Nós temos o estado gasoso, né? Ó, então as partículas, elas estão mais distanciadas e elas conseguem o que? Elas conseguem se movimentar mais, né? Então, né, no estado gasoso, onde o ar se encontra, você vai ter o que? Você vai ter as partículas formadas, né, as partículas ficam formadas, elas ficam um movimento maior, elas têm o que? Um distanciamento maior, né? Então, a composição do ar, de que será que o ar é formado, né? Então, o ar é formado de aproximadamente 78% de nitrogênio. O que é essa porcentagem? Vamos supor que você tenha 100 litros, né? Desses 100 litros de ar, os 78 são o que? São o gás nitrogênio, né? 21%, ou seja, 21 dos litros lá, vão ser o que? Vão ser de gás oxigênio, né? 1% de quê? De dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? De vapor d'água, né? E dos gases nobres, né? Então é mais ou menos assim a composição da nossa atmosfera, do nosso ar. A grande maioria do ar é formada por gás nitrogênio, né? 78%. Vocês vão ver isso de vocês lá na página 86, né? Vamos ver lá cada um dos gases, né? Então, o gás nitrogênio, ele é o gás mais abundante que existe na atmosfera, né? É o mais abundante, né? Esse gás nitrogênio, né, ele contém nitrogênio, e esse nitrogênio ele vai estar presente em todo o nosso corpo, nas nossas proteínas, né? Proteínas são as substâncias que formam o nosso corpo, vão estar presentes também no DNA e o RNA, que é o nosso material genético, né? Uma coisa bastante importante, né? Então, o nitrogênio, para você, né, ficar bem, você tem que de alguma forma consumir esse nitrogênio. Só que o nosso corpo, a gente não consegue inspirar, né, e absorver o gás nitrogênio diretamente pelo ar, né? A gente tem que ingerir esse gás de alguma outra forma, essa substância de nitrogênio de alguma outra forma, né? O que acontece? Existem alguns micro-organismos no solo que eles conseguem absorver esse nitrogênio do ar, né? Então eles conseguem pegar o nitrogênio no ar, né, e injetar de alguma forma, né, no solo, por exemplo, e nas plantas, nas raízes das plantas, né? Então as plantas, elas conseguem absorver esses micro-organismos, né? Esses micro-organismos, eles são seres o quê? Que eles vão ser absorvidos pelas plantas. Quando a gente ingere de alguma forma aquelas plantas, a gente vai ingerir o nitrogênio. Se você não ingerir planta de jeito nenhum, né, mas você comer carne, por exemplo, aqui, ó, o gado comeu aquela carne, o gado comeu aquela planta vai ter nitrogênio. Então, quando você comer aquela carne do gado, você vai absorver de alguma forma o nitrogênio. Outra forma também de conseguir nitrogênio, né, existe o que? Alguns micro-organismos são fotossintetizantes, eles ficam, né, nos oceanos, que eles conseguem sim absorver o nitrogênio e colocar nitrogênio no ambiente, né? Isso eles conseguem absorver o nitrogênio. E quando algum peixe, por exemplo, comem aqueles micro-organismos, né, se você comer o peixe, você vai acabar, né, adquirindo, no caso, o nitrogênio. Outra forma do nitrogênio ele voltar, né, para o solo é através do que? Da decomposição. Toda matéria morta ela vai ser decomposta, né? O que é decompor? Decompor é se desmanchar e voltar de novo para a terra. Então, durante essa decomposição, né, você vai ter o que? Você vai ter nitrogênio que vai voltar para o que? Vai voltar para o solo. Tem até o exemplo aqui, ó, né, ó. Quando ocorre decomposição, o nitrogênio ele vai voltar para o solo, né? Então retorno de nitrogênio para a decomposição, né? Urina, fezes de animais também contém nitrogênio. Então quando o animal faz xixi ou faz cocô no solo, aquele nitrogênio vai voltar, né, novamente para o solo. Há também algumas atividades humanas que contribuem para o aumento da quantidade de nitrogênio no ambiente, como por exemplo a queima de combustíveis fósseis, né? Você queimou, por exemplo, carvão, né? Queimou madeira, queimou gasolina, por exemplo, usa no carro ou na moto. Então você está o quê?
queimando combustíveis fósseis, eles retornam na forma de poluentes e de nitrogênio para o ambiente, né? É o chamado ciclo do nitrogênio. Observe aqui, tá vendo? Micro-organismos, bactérias que elas nitrificam, né? O nitrogênio do ar, né? Ele vai para os seres fotossintetizantes, né? Ó, vai voltar para os animais, né, que absorvem plantas, por exemplo, né? Então volta para o animal quando o animal morre, ele vai ser decomposto, e nessa decomposição você vai ter o que? Você vai ter nitrogênio, que vai voltar para o solo. Olha o homem aqui aplicando fertilizante, né? E também tem o que? Temos aqui a fumaça dos vulcões, as fumaças das fábricas, que elas mandam para o ar, né, esse gás nitrogênio, né? É o chamado ciclo do nitrogênio. Observa aqui, ó, o gás oxigênio, que é o segundo mais abundante, ele é fundamental para o quê? Para a nossa existência, porque a grande maioria dos seres vivos, eles precisam do gás oxigênio para realizar dois tipos de respiração, tanto a respiração celular, como também a respiração pulmonar. O que é a respiração pulmonar? É essa que você ingere oxigênio, né, para oxigenar o seu sangue. Essa é a respiração pulmonar. Mas temos também, né, a respiração celular, que é aquela em que as nossas mitocôndrias, as nossas células, elas conseguem fabricar energia. Para isso tem que ter o quê? Tem que ter o gás oxigênio, né? O gás oxigênio também é muito importante para a combustão, né? Então só existe queima, só existe fogo se existir gás oxigênio. Temos também uma desvantagem do oxigênio, que é a ferrugem, né? Ele é super reagente, né? Se o gás de oxigênio entrar em contato com o ferro, por exemplo, com água, então aqueles objetos eles vão oxidar, vão enferrujar. Então o gás de oxigênio é essencial para nós, mas eles têm alguma desvantagem, como por exemplo, ele é muito reagente, né? Ele é muito reativo, então ele pode gerar ferrugem, né? E o fogo só existe, a combustão só existe graças ao quê? Graças ao gás oxigênio, né? Temos também o gás carbônico, que é o CO2, né? Então o que é o CO2? CO2 é o gás carbônico, ou também chamado dióxido de carbono, que é o gás que a gente bota para fora durante a nossa expiração. Então esse gás, né, as plantas o utilizam para quê? Para realizar a fotossíntese, né? Então durante a fotossíntese, a planta ela absorve o gás carbônico do ambiente juntamente com a luz solar, né? E transforma esse gás juntamente com a luz e com água em quem? Em nutriente para ela, como também bota para o ambiente o gás oxigênio. Olha aqui, ó. Então, o que são seres fotossintetizantes? São aqueles seres que conseguem realizar fotossíntese, né? Então, fotossíntese é o processo pelo qual as plantas elas conseguem fabricar a glicose dela, que é o alimento dela, né? Elas precisam de quê? De luz, de água e desse CO2, que é o gás carbônico. Né? Para quê? Para transformar isso tudo em glicose, que é o alimento dela, né? Como é que esse CO2 ele é adicionado na atmosfera? De algumas formas, né? Respiração celular, como eu falei anteriormente, né? Quando as nossas células, através das mitocôndrias, elas fabricam energia, elas lançam para fora o que? Lançam o CO2, o gás carbônico, que vai cair na nossa circulação sanguínea e vai para fora pela nossa respiração pulmonar, né? Decomposição de matéria orgânica também gera a criação de gás carbônico, a queima de combustíveis fósseis, queimadas, né? E atividades industriais humanas também são fatores que influenciam para o aumento do CO2 no nosso ar, no planeta, né? Então, é o chamado ciclo do nitrogênio, né? O CO2 também é importante para quê? Para a manutenção da nossa temperatura, da temperatura do planeta, né? Então, ele mantém, de alguma forma, né, o nosso planeta um pouco mais aquecido, né? Então, está aqui uma imagem do ciclo do gás carbônico. Perceba aqui, ó, né, que esse gás carbônico ele vai para o ambiente de várias formas, por exemplo, né, queimada, né? Então quando há aquelas queimadas, quando a indústria, de alguma forma quando há a queima de combustíveis fósseis, né? Então essa queima ela gera um aumento da temperatura e com isso também eleva a quantidade de CO2 que vai para o ambiente. E outra forma também Outra forma também de adicionar CO2 à atmosfera é a própria respiração nossa, na respiração celular e a respiração pulmonar, uma depende da outra, né?
Durante a respiração celular, as suas células, as suas mitocôndrias, elas consomem o gás oxigênio, né? Com isso, elas botam para fora o CO2 que vai cair na sua circulação sanguínea e vai acabar indo para o ambiente através da sua expiração. Então tá aí o ciclo do gás carbônico. Bom, um outro componente também faz parte do nossa atmosfera, no caso, aproximadamente 1%, né? Nós temos os gases nobres e também vapor de água, né? Então, além do nitrogênio, do gás carbônico, do gás oxigênio, temos também 1% aproximadamente de gases nobres e vapor de água, né? Então, o que são gases nobres? São gases que eles são chamados de nobres porque eles são raros na natureza, né? Eles são encontrados em pouca quantidade, são chamados de gases nobres, né? Eles são o argônio, o neônio, o hélio, o criptônio, o xenônio e o radônio, né? Eles são empregados normalmente em metalúrgicas, né? Fabricação de lâmpadas, balões meteorológicos, por exemplo. O neon ele é usado, né, em placas luminosas. Aqui um exemplo aqui do gás neon usado em placa luminosa, né? O gás hélio ele é muito usado, por exemplo, em balões meteorológicos, né, que são balões que eles sobem até a estratosfera e eles conseguem fazer alguns tipos de medições, né? Então esse é o gás hélio. O gás hélio também é muito comum, né? O pessoal usa, pelo menos é comum em filmes, o pessoal usa aqueles balões que eles ficam suspensos. Aquilo ali é usado o gás hélio, né? Outro gás também encontrado na atmosfera é o vapor de água, que nada mais é do que água na forma de vapor, né? Esse vapor de água ele varia com o clima. Normalmente em cidades mais frias, mais altas, né, essa umidade ela é maior, ou seja, há uma quantidade maior de água no ambiente. Isso faz com que essa água, como a temperatura está muito baixa, essa água ela vai se condensar, né, e vai gerar partículas que elas vão ficar em suspensão. Então essas partículas os chamados nevoeiros, né, que são mais comuns em cidades que são mais altas e mais frias, por exemplo. É importante para manter a temperatura mais baixa, mais elevada. Também contribui de alguma forma para manter a temperatura do planeta. De alguma forma eles costumam contribuir. Bom, sabemos que o ar, né, é uma mistura de gases, né, e como uma forma geral eles contêm algumas propriedades que são comuns entre eles, né? Por exemplo, o ar ele não possui cor, dor, gosto, né? Ele é incolor, é inodoro, ele é insípido, né? A não ser que exista algum tipo de poluição, né? Se, por exemplo, você está perto de uma queimada, você vai sentir o cheiro, né? Você vai sentir, vai ver a cor. Então, nesses casos especiais, você consegue chegar assim, a cor, teoricamente, é o cheiro, né? Mas o ar dele é puro, ele é incolor, né? Inodoro, e ele é insípido, né? Insípido é que não tem gosto nenhum. Teoricamente não tem gosto, é igual a água, que também é incolor, inodora e insípida. Quando pura, você não consegue sentir, né, perceber essas propriedades, né? O ar também ele possui massa e possui volume, apesar de você não conseguir perceber facilmente, né? Mas como o ar ele é feito de matéria, né? Feito de átomos, né? Então toda a matéria ela vai ocupar algum lugar no espaço. O exemplo que tem aqui, se você observar essa foto aqui, ó, temos uma bola, ela foi colocada numa balança de precisão e foi medido o peso dela. Ela inflada com ar dentro, ela pesou o que? 71 gramas, né? Aí foi secada, ela secar a bola, né? Se você observar aqui, colocado na balança, a mesma bola, a mesma balança, se você observar, ela pesou apenas 66 gramas. Então com isso fica provado que o ar, ele tem uma massa, ele tem um volume, ele ocupa de alguma forma lugar no espaço, né? Outra propriedade do ar, isso é bem fácil de compreender, é a chamada de expansibilidade e compressibilidade. Então, para explicar isso melhor, vamos observar esse exemplo aqui, ó, né? Perceba que você tem uma seringa, né? Se você colocar o dedo na ponta da seringa aqui e apertar o êmbolo, né, você vai conseguir o quê? Você vai conseguir
espremer, você vai conseguir comprimir esse ar. Então isso é o que? Isso é a compressibilidade, você consegue comprimir esse ar. Então essa é uma das propriedades, compressibilidade. Você, como as moléculas elas estão um pouco mais afastadas umas das outras, se você comprimir elas, você apertar elas, elas vão conseguir se juntar. Então essa é uma das propriedades do ar, compressibilidade. Outra propriedade também que temos é a expansibilidade, ou seja, se você pegar essa mesma seringa, igual está aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, né, apertar, se você puxar ela, você puxar essa seringa, o ar vai espalhar em toda a seringa, em todo o espaço vazio da seringa. Então você vai conseguir expandir o ar, você vai conseguir tipo inflar o ar. Então essa são as propriedades do ar, né? Expansibilidade, né? Você consegue expandir o ar, né? Como exemplo aqui, ó, se você puxar o êmbolo, igual está aqui, ó, você conseguir deixar as moléculas mais afastadas. E temos também a compressibilidade, você vai fazer pressão no êmbolo, né, ó, e as moléculas vão ficar o quê? Mais pertinhas umas das outras. Então isso é o quê? Isso é a compressibilidade. Então é isso, pessoal. Então temos aí as propriedades do ar, né, que é o ar é incolor, inodoro e insípido, né? O ar possui massa e volume e ele possui também expansibilidade e compressibilidade, né? Então com isso a gente encerra essa aula de hoje, né? Então vocês vão receber no WhatsApp de vocês, no grupo, né, um PDF com as questões e as atividades a serem feitas, né? Espero que vocês façam no mesmo dia e enviem para mim, tá bom? Então até a próxima, pessoal.